Olá, pessoal, tudo bem? Feliz sábado para você da Igreja Brasileira de Miami. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, sou médico endocrinologista, sou especializado no tratamento de diabetes, obesidade, doenças da tireoide, problemas hormonais de forma geral e também em medicina do estilo de vida, usando o estilo de vida saudável para prevenir e tratar doenças. Eu vou fazer uma palestra rápida para vocês hoje sobre como mudar hábitos de saúde e vou começar falando um pouquinho sobre a minha história com Miami. Eu tenho uma ligação muito afetiva com Miami, queria compartilhar com vocês. Quando eu me formei, né, em 2007, em 2006, eu tinha o desejo de fazer minha residência médica nos Estados Unidos. Então, eu passei 6 meses nos anos de 2006, 2007, em Miami, no Jackson Memorial Hospital, fazendo uma série de estágios médicos, né, na universidade, para que depois eu pudesse entrar na residência. Eu morei um bom tempo lá em downtown, na acho que chama South Biscayne Boulevard, e curti bastante a cidade, né? Ia para o hospital trabalhar a semana toda, mas nos finais de semana também ia para Miami Beach, ia curtir bastante. Sempre gostei muito daí. Passei também pelas coisas difíceis, as tempestades tropicais, um hurricane warning, e vi, né, aquele monte de gente correndo para os supermercados para comprar comida, né, com medo de que o furacão, que as pessoas ficassem sem ter o que comprar. E eu fui também para o supermercado e fiz as minhas compras, né? Olha só o que eu comprei. Na época eu não era adventista, comprei sorvete, Doritos, donuts, cerveja e uma Pepsi Diet, né? Eu acho que eu estava preocupado com o meu peso. E então foi uma experiência bem interessante. O furacão acabou não vindo mas eu comi tudo que estava aí. Então, naquela época, apesar de ser jovem, né, eu estava com 24 anos, eu estava pesando 103 quilos, eu tinha pressão alta e colesterol alto. Essa é uma foto que eu tirei com a minha irmã e dá para ver que já muito jovem eu estava com uma saúde que não estava boa, me preparando para ter o meu primeiro infarto lá para os 40 anos, 45 mais ou menos, né? E quando eu voltei para o Brasil, em agosto de 2007, antes de começar a minha residência, eu fui parar por acaso num posto de saúde da Grande Florianópolis, onde eu encontrei a doutora Daniela. Né? A doutora Daniela era médica lá, trabalhava naquela comunidade carente, com prevenção, né, de saúde de doenças, promovendo saúde na comunidade, e a gente se conheceu dentro desse contexto. Eu era ateu naquela época, não acreditava muito em Deus, mas a Daniela contou a história para vocês e ela estava buscando, né, fazer um trabalho de saúde naquela comunidade, estava orando para Deus mandar algum médico que pudesse ajudá-la. Bom, quando eu cheguei, eu não tinha princípios de saúde, né, não acreditava em Deus, estava me preparando para mudar de país, não estava nem tão interessado naquele trabalho. Mas eu lembro que, através das nossas conversas, a Daniela me deu um livro chamado A Ciência do Bom Viver. E eu comecei a ler algumas partes desse livro e lá eu descobri os 8 remédios de Deus. O ar puro, a luz solar, evitar o que faz mal, o sono, o exercício, a alimentação, beber água, a confiança em Deus. E eu percebi que eu fazia todos esses 8 remédios ao contrário. E por isso que eu estava com a saúde tão ruim. A Daniela também naquela época me ofereceu estudos bíblicos e ela falou assim para mim, olha, se você não mudar os seus hábitos com a sua mente do jeito que ela tá, comendo esse monte de porcaria, você não vai entender muito bem as coisas que você lê da Bíblia. Você precisa mudar os seus hábitos para que o seu cérebro esteja claro para você entender as coisas espirituais. Eu achei a princípio aquilo meio estranho, mas conforme eu fui estudando, eu fui descobrindo, né? Que a Bíblia dizia que o corpo era o templo do Espírito Santo, que o nosso corpo era sagrado, né? Eu sempre, como médico, aprendi a teoria da evolução, que a gente veio da evolução, né? E quando eu descobri que a gente tinha sido criado por Deus, aquilo fez muito sentido, que cuidar da saúde era uma forma de agradecer a Deus todos os dias pelo dom da vida que Ele nos dá. E que eu tinha uma obrigação religiosa, espiritual, inclusive,
de cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo. Eu também entendi por esses estudos que o corpo, quando está doente, afeta o cérebro. E é com a mente que nós servimos ao Senhor, né? É com o cérebro que a gente se conecta com Deus. Então, se o meu corpo não estivesse saudável, a minha mente, meu cérebro não estaria saudável, eu teria dificuldade de compreender a vontade de Deus para minha vida. Eu comecei a ler vários livros de Ellen White também, né? E ela falava que os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo são um meio pelo qual o céu se comunica com o ser humano e afeta a sua vida íntima. Então, o que quer que atrapalhe, né, as correntes elétricas do sistema nervoso vai debilitar as nossas forças, vai diminuir a suscetibilidade da nossa mente, ou seja, a nossa mente não fica tão sensível, tão suscetível a ser impressionada pelo Espírito Santo, e isso vai tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Ou seja, a má saúde do corpo influencia a mente, que prejudica o desenvolvimento da natureza espiritual. E eu entendi então essa relação, né, de corpo inteiro que a Bíblia faz, corpo, mente e espírito. E isso me fez assim uma grande diferença na minha vida. Eu entreguei a minha vida a Deus, fui batizado na Igreja Adventista no ano de 2007, ainda naquele mesmo ano, e me encantei com essa história da medicina do estilo de vida, acabei desistindo de ir para Miami estudar oncologia e acabei fazendo um mestrado em medicina do estilo de vida na Universidade de Loma Linda. Então, por esse motivo que não estou aí com vocês hoje. Deus tinha um plano diferente para a minha vida como médico. Então, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre a saúde e como que a saúde impacta no nosso cérebro, especialmente no lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, né? A nossa antena de comunicação com Deus. O lobo frontal, ele não só é responsável pela espiritualidade, mas também pela moralidade, pelo discernimento entre o certo e o errado, pela razão, pela lógica, pela capacidade de planejamento, pela capacidade de você entender as consequências das suas ações. Então, todas essas coisas estão no nosso lobo frontal. E o nosso estilo de vida, se não for um estilo de vida saudável, ele vai afetar negativamente o nosso lobo frontal. Então, se a gente dorme tarde ou dorme pouco, se a gente não bebe água, se a gente não faz exercício, se a gente só come coisas que fazem mal, comidas processadas, açúcar, gordura, o nosso cérebro vai receber todas essas coisas. Não vai funcionar direito e isso vai atrapalhar a nossa comunicação com Deus. Então, o resultado é uma pessoa com dificuldade de tomar decisões, com falta de vontade, com dificuldade para ter discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, por uma capacidade diminuída do cérebro de perceber essas coisas. Então, eu vou dar umas dicas práticas para vocês hoje, que são as mesmas dicas que eu segui para mudar os meus hábitos naquela época e vou contar o resultado que aconteceu na minha vida para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu comia muito mal, comia muita carne, muita pizza, muito hot dog, muita comida processada, tomava muito refrigerante, né? Eu comia muito à noite, no jantar, não tomava café da manhã. Então, aos poucos, eu fui mudando a minha alimentação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi passar a comer mais alimentos de origem vegetal e menos alimentos de origem animal. Então, por exemplo, os vegetais, vocês percebem essas cores, né? Os vegetais, eles são muito ricos, não só em vitaminas e minerais, mas também em antioxidantes e fitoquímicos. O que são fitoquímicos? São substâncias químicas benéficas para a saúde que a gente encontra nos alimentos de origem vegetal, nas plantas. Então, por exemplo, o blueberry, que vocês estão vendo aí, as frutas vermelhas, né, tem as antocianinas, que são protetoras para o nosso sistema cardíaco, por exemplo. O brócolis tem o sulforafano, que é um composto rico em enxofre, que protege contra o câncer. A gente tem ali esse pó amarelado do lado esquerdo da tela, que é a cúrcuma, né?
A cúrcuma é o açafrão da terra, vocês chamam aí nos Estados Unidos de turmeric, e ele tem uma substância chamada curcumina, que ela é anti-inflamatória e anti-câncer também. A gente tem aí o abacate, que tem as gorduras monoinsaturadas, que são muito saudáveis, tem os cogumelos, que têm proteínas e fazem bem para a imunidade. Tem o gengibre, que tem o gingerol, tem as amêndoas, que são ricas em cálcio. Enfim, você tem aí uma série de alimentos que são muito ricos em nutrientes saudáveis para o nosso corpo. Quando a gente come uma alimentação muito baseada em alimentos de origem animal, você tem uma alimentação com muita gordura, gordura de origem saturada, e também uma alimentação com bastante proteína e muito ferro. E todo mundo fica falando, né, que a gente precisa da proteína, que a gente precisa do ferro para não ter anemia, mas de verdade, as pessoas que têm uma alimentação baseada em produtos de origem animal, que comem muito queijo, muito ovo, muito leite, muitos derivados, muitas carnes, muito frango, muita carne vermelha, essas pessoas consomem proteína em excesso e consomem ferro em excesso. E esses excessos fazem mal, não só aumentando o risco de câncer, mas também problemas renais e uma série de outros problemas. Além do que, essa proteína e esse ferro dos alimentos de origem animal, eles vêm empacotados em um alimento cheio de gordura. Então, você está consumindo proteína, mas você está consumindo proteína com gordura. Enquanto que quando você come, por exemplo, um feijão ou um grão de bico, né, você está comendo proteína de origem vegetal, junto com carboidratos, fibras e aqueles fitoquímicos que eu falei. Então, as fontes de proteínas vegetais, elas são muito melhores. A gente deveria, quanto mais possível, comer vegetais e reduzir o consumo de alimentos de origem animal o máximo que nós pudermos. Outra dica que eu fiz e eu recomendo para vocês é comer alimentos mais naturais e menos processados. Por exemplo, aqui está um abacaxi. Do jeito que a natureza dá, do jeito que Deus fez, do jeito que Deus nos oferece. E esse alimento é um alimento muito saudável, cheio de benefícios. Agora, quando você processa esse alimento, coloca numa lata, adiciona açúcar, né? Aí já não é mais a mesma coisa. Então, quanto mais esse alimento vai sendo processado pela indústria, mais ele aumenta a vida útil, né, dentro das prateleiras, só que mais ele recebe também alimentos, ingredientes que não são saudáveis. Recebe gordura, recebe sal, recebe açúcar, corantes, aromatizantes, emulsificantes, uma série de produtos químicos para permitir que esses alimentos fiquem na prateleira por bastante tempo. E eles vão perdendo valor nutricional, eles vão perdendo vitaminas, perdendo minerais. Então, por exemplo, isso é verdade para o arroz. O arroz integral é muito melhor que o arroz branco. A farinha integral é muito melhor que a farinha refinada, né? Tomar um pouco do açúcar direto da cana é melhor do que você comer o açúcar branco refinado. Ou seja, quanto mais esse alimento passa por processos de industrialização, menos interessante ele fica para nós. Então, a dica número 2 é: coma os alimentos o mais próximo possível, como a natureza te entrega, né? Como Deus fez o alimento para nós. Isso vale para a água também, né? A água pura é a bebida que Deus fez para nós. Agora, a gente inventou um monte de porcarias, né? A gente pega essa água pura e coloca corante, aromatizante, acidulante, ácido fosfórico, sódio e transforma em refrigerante. Vocês já imaginaram a quantidade de corante que precisa colocar na água para ela ficar preta? Todo esse corante é química que a gente ingere e o corpo tem que agora metabolizar esses elementos químicos. Então, você quando está bebendo uma bebida dessas, você está intoxicando o seu organismo, dando o maior trabalho para ele se desintoxicar. Então, a bebida que Deus proveu para nós é a água. Evite bebidas adoçadas e bebidas açucaradas. E também pela questão do peso. A gente não processa da mesma forma as calorias sólidas e as calorias líquidas. Se você comer 2 frutas, que você vai ter lá 150 calorias,
você vai encher o seu estômago, vai ter saciedade, vai ingerir fibras, o cérebro vai entender que você comeu alguma coisa. Isso vai diminuir a sua fome. Se você tomar uma lata de refrigerante que tem a mesma quantidade calórica, o cérebro não vai entender da mesma forma. Aquela caloria entrou muito rápido, aquilo não distendeu o seu estômago, não teve digestão. Você vai processar aquelas calorias de forma muito rápida, vai ganhar peso e não vai comer menos na refeição. Ou seja, você está adicionando calorias, você não vai compensar comendo menos quando você ingere calorias na forma líquida. E as pessoas pensam, mas eu tomo dietético. Bom, o dietético só não tem o açúcar, ele continua tendo todos os outros químicos. E no lugar do açúcar tem adoçantes artificiais, que entre outros problemas vão alterar a flora intestinal, a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que estão ali no nosso intestino. E isso vai causar outros problemas de saúde. Então, tomar o dietético não resolve. O mais indicado para esse tipo de bebida é evitar completamente. Tá com vontade de comer doce? Precisa de um açúcarzinho? Come mais frutas. Usa frutas secas, frutas in natura, né? Quando a gente come doces refinados, uma cheesecake, um bolo, né? A gente tem açúcar na forma simples, sem fibra nenhuma e sem vitaminas e minerais, diferentemente do açúcar das frutas, que vem empacotado num alimento cheio de propriedades que são benéficas para a nossa saúde. E por último, não é só o quanto a gente come, não é só o que a gente come, mas também é importante o quando nós comemos, o momento do dia que essa caloria é ingerida. Ingerir 1.000 calorias no café da manhã e 1.000 calorias no jantar não é a mesma coisa, porque o corpo está recebendo aquela caloria em horários diferentes. E a gente sabe que a digestão pela manhã e o metabolismo são muito mais acelerados, são muito melhores do que a digestão noturna. Então, uma das coisas que eu fiz foi tirar um pouco o jantar e aumentar o meu café da manhã. Então, eu que jantava muito e tomava um café da manhã muito pobre, eu fiz esse movimento de ao contrário. Eu aumentei o café da manhã e diminuí o meu jantar. E isso fez um impacto muito grande na minha saúde. Então, aquela velha história, né, de café da manhã como rei, almoço de plebeu, jantar de mendigo, isso é verdade. Isso é muito científico e a ciência já comprova isso hoje. Bom, uma vez que você está alimentado, agora tem que colocar o corpo em movimento. Nós somos criados para o movimento, né? Adão tinha que lavrar, cultivar, guardar o jardim. E nós hoje ficamos muito tempo sentados no computador, na televisão, no telefone, no iPad, no trabalho, no carro. Agora, nessa pandemia, todo mundo em home office. Então, esse tempo sentado é muito ruim para a nossa saúde. Quando a gente fica sentado muitas horas seguidas, a gente está criando uma desordem metabólica no nosso corpo, porque a gente relaxa os maiores músculos do corpo, né? O músculo do abdômen, o músculo das coxas, e esse relaxamento muscular, ele diminui o nosso gasto calórico e a gente começa a ganhar peso, desregular o colesterol, aumentar a glicose, entre outros problemas. Então, hoje, muitos pesquisadores falam, né, que sitting is killing you. E outros falam que sitting is the next smoking. Então, o que o tabagismo causou de danos no século passado vai ser eu ficar sentado o dia todo neste século. Então, por favor, menos tempo sentado, aumente o tempo de movimento, né? Se você trabalha sentado, a cada tempo levante, vá para um lado, vá para o outro, caminhe um pouco. Se for falar no telefone, né, uma reunião, puder falar em pé, fale em pé, andando pela sua sala. Se for fazer uma reunião com alguém, convide essa pessoa, quem sabe, para fazer um passeio, dê uma volta num parque, né? Faça uma reunião ativa. Tem muitas formas para a gente ser criativo e aumentar o movimento, né? Evite escada rolante, estacione o carro mais longe de onde você for, para você caminhar um pouco mais, suba pelas escadas. Então, várias dicas são importantes para a gente aumentar o nosso período de movimento.
É importante também fazer exercícios físicos ao ar livre, né? Vocês estão numa cidade muito ensolarada, muito propícia para fazer atividade ao ar livre. Pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser andar de bicicleta, pode ser ir para a praia, fazer algum esporte na praia, alguma coisa que desloque o seu corpo de um ponto para o outro e especialmente ao ar livre. Você vai ter o benefício da luz solar na sua pele, produzindo vitamina D, do ar puro, vá bebendo água no seu exercício para você se hidratar e você tem toda o benefício circulatório, a melhora na sua circulação durante a atividade física. Então, o que é o recomendado? O recomendado é a gente fazer 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. Então, isso é 30 minutos 5 vezes por semana, ou 50 minutos segunda, quarta e sexta, por exemplo. Se você não faz nada, comece com alguma coisa, o exercício que você mais gosta, comece aos poucos e vá aumentando a intensidade e a frequência com o passar do tempo. Muita gente até faz o aeróbico e esquece do exercício de força. Se você só fizer caminhadas, você não vai preservar a sua massa muscular. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 30, 35, a gente todo ano vai perdendo massa magra se a gente não fizer algum exercício de força. Então é importante você fazer uma musculação, ou fazer um pilates, ou fazer um exercício funcional, ou baixar um aplicativo que tem aqueles exercícios que você faz com o peso do corpo, como essa mulher está fazendo uma prancha, ou uma flexão, ou um agachamento. É importante que os seus músculos enfrentem resistência para que eles se fortaleçam ao invés de definhar. E igualmente importante também são exercícios de flexibilidade, como os alongamentos, né? O Pilates também é um bom exercício de alongamento. Então você deve fazer também pelo menos 2 vezes por semana algum trabalho de alongamento, né? Alongando o seu corpo todo, pernas, abdômen, coluna, braços, ombros, né? Todas as partes do corpo. Alguma coisa que as pessoas fazem errado no alongamento é que elas fazem por muito pouco tempo, né? Elas fazem assim, depois fazem assim, fica 5 segundos e já para. Não serve para nada. Você precisa ficar pelo menos 20 a 30 segundos em cada posição. Então, se você sentar na cadeira e fizer o que esse rapaz está fazendo, você deve ficar pelo menos 30 segundos nessa mesma posição para que o seu músculo alongue de verdade. Depois você troca a posição e fica mais 30 segundos alongando uma outra parte do corpo. Tem vários aplicativos hoje que ensinam a fazer alongamentos, inclusive dão uma sequência para você fazer o seu alongamento diário, tá bom? E por último, comeu, exercitou-se, agora está na hora de descansar. O sono é fundamental. O adulto deve dormir de 7 a 8 horas por noite, pelo menos, né? 7 a 8 horas. Dormir 10 horas já não faz bem. Dormir 5 ou 6 também não faz bem. Então, 7 a 8 horas é um número bom de horas de sono. Importantíssimo a gente ter horário para acordar e horário para deitar. Nós chamamos isso de higiene do sono. O corpo se dá muito bem com a regularidade. O nosso relógio biológico ele funciona melhor quando a gente tem horário para as coisas, horário para as refeições, horário para estudo, horário para dormir. O corpo se adapta melhor com essa rotina. Então procure ter um horário. Eu vou dormir 10, 10 e meia, eu vou acordar às 6 ou 6 e meia, mas procure ter um horário regular para a sua noite de repouso. Outra coisa fundamental é evitar a luz das telas. A gente sabe que durante o dia, né, vocês estão me vendo aqui com esse fundo de praia, a cor azul do céu, ela leva uma informação de que é dia para o nosso olho. E o nosso olho entende que é dia, ele entende que ele precisa ficar acordado e você está na fase de vigília, você não está dormindo. Quando o sol se põe e fica escuro, você deixa de receber essa luz de cor azul, o cérebro entende que chegou a noite e começa a se preparar para dormir. Aí ele produz um hormônio chamado melatonina, que vocês já ouviram falar, e a melatonina vai preparar o cérebro para uma boa noite de repouso.
Agora, quando você está sob efeito da luz das telas, que tem a luz azul também, né, na sua luminosidade, você está bloqueando a produção da melatonina. Qual o resultado? Você vai ter um sono que não é a mesma coisa, não é um sono reparador e vai perder um benefício da melatonina, que é um hormônio muito importante, antioxidante e para nos proteger do envelhecimento precoce. E muitas pessoas acabam usando aquela função night shift, né, do iPad ou do iPhone, que a tela fica mais amarelada. Só que os estudos mostraram que aquela função não resolve o problema. Você continua bloqueando a produção da melatonina. O que resolve é você baixar a luminosidade da tela. Então, se você colocar no modo Night Shift, que a tela fica mais amarela, e diminuir bem a luminosidade, né, não deixar aquela luz tão forte no seu olho, isso vai ter sim um resultado e você não vai bloquear tanto a produção da melatonina. A gente recomenda que 1 hora antes do horário de você dormir, você evite as telas. Você evite televisão, celular, computador, tablet, e você nesse momento você vai tomar o seu banho ou vai ler um livro de papel junto com um abajur de luz amarela fraquinho, né? Vai fazer as suas orações, mas você passa essa 1 hora sem que o seu cérebro receba a luz azul. Isso vai te ajudar muito no sono. Outra coisa que ajuda no sono é evitar cafeína e estimulantes, especialmente para aquelas pessoas que a gente chama de metabolizadores lentos da cafeína, aquelas pessoas que tomam um café, uma Coca-Cola, alguma coisa e ficam por muito tempo com a cafeína na circulação. Então tem vários alimentos e bebidas com cafeína, não é só o café preto não, a Coca-Cola tem cafeína, o chá verde tem cafeína, um chocolate quente tem cafeína, então tudo isso é estimulante. Então, às vezes eu vejo muita gente, eu não tomo café, mas bebe Coca-Cola, toma Pepsi. Você também está ingerindo estimulante, especialmente para as pessoas que têm insônia e uma tendência à ansiedade. Esses estimulantes não são legais. Eles vão dificultar o seu sono, vão te deixar com a mente mais agitada. E isso não vai fazer bem para o seu cérebro, também não vai fazer bem para a sua espiritualidade. Por fim, quero deixar uma mensagem de Deus para vocês. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, que vocês façam tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu espero que essa mensagem possa abençoar o seu dia de sábado. E eu queria, antes de terminar, dizer para vocês que se vocês gostaram dessa palestra, se esse conteúdo foi útil e importante para você, nós temos muito mais coisas para falar para vocês através do nosso canal chamado Sou Saúde. A Sou, né, como o nome já diz, é um canal para a gente espalhar ou semear saúde para as pessoas. Você pode nos acompanhar através do site sousaude.com, através das redes sociais, do Instagram e do Facebook, inclusive para aqueles que estão preocupados aí com a pandemia e querem manter a imunidade fortalecida. Eu e a doutora Daniela, nós montamos um curso chamado Imunidade Eficiente. É um curso gratuito, 100% online. Você pode fazer de onde você quiser, está totalmente em português e você pode acessar através das nossas redes sociais e fazer a sua inscrição gratuitamente. E a gente espera que esse curso ensine para você várias coisas importantes sobre o seu estilo de vida e também sobre a sua imunidade, para você se blindar e proteger o seu corpo, a sua saúde, a sua família nesse momento de pandemia. Eu agradeço a atenção, desejo um feliz sábado e que Deus abençoe a todos vocês.